Olá, estudantes do quarto ano! Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? O seu material já está organizado? Eu sei que você já tem essa rotina, uma rotina de estudante, onde o seu material, que é a base do nosso ensino, já está organizado, que você já está com a atividade da plataforma SMED GV, o seu caderno, o lápis e a borracha. Com todo esse material, nós estamos começando a aula de número 24, que fala sobre revisional. O que nós vamos estar revisando hoje nessa aula? Nós estaremos revisando alguns conteúdos que são da base da língua portuguesa, que a gente precisa ter o domínio para que a gente consiga uma comunicação efetiva do nosso conteúdo. Vem comigo! Revisando substantivo. Vamos então relembrar um pouco sobre a definição de substantivo. Pode ler aí junto comigo. Toda palavra que dá nome a seres reais ou imaginários, coisas, lugares, sentimentos, qualidades, indica pessoas, ações e estado. Substantivo nada mais é a palavra que dá nome, a palavra que nomeia os objetos, os sentimentos e outras ações. Podemos fazer uma breve revisão agora? O que você está usando para assistir agora a nossa videoaula? Você está utilizando um aparelho de celular? Um notebook, ou você está usando um aparelho de TV, ou se você estiver usando um outro recurso, esse nome também do recurso representa muito bem um substantivo. Para que eu possa hoje estar gravando essa videoaula, eu estou lançando mão do controle remoto, que vai fazer a mudança dos slides, e eu tenho também a caneta, que eu vou estar escrevendo, se necessário, na nossa tela. Então, eu dei para você aí exemplos de 3 substantivos. Só que o substantivo, além de dar nome às coisas, ele também é dividido por algumas classes. Vamos ver? Gêneros do substantivo, masculino e feminino. Muito bom. Essa definição aí deixa bem claro que está classificando aí o sexo, se é do sexo masculino ou se é do sexo feminino. E nós temos também, ainda nos gêneros, o singular e o plural. Singular é quando eu falo: olá, estudante, tudo bem com você? Então eu disse apenas para um estudante. Eu estou me referindo diretamente a você que está aí me assistindo. Mas se eu digo: olá, estudantes do quarto ano, estudantes está o quê? No plural. Eu estou cumprimentando todos os estudantes do quarto ano e também eu deixo esse cumprimento para os demais estudantes que estão nos acompanhando aí pelo canal da TV Educação. Vamos continuar aí revisando o substantivo. Agora eu tenho aqui uma definição de artigo. São palavras que acompanham os substantivos: o, a, os, as. Então aí eu tenho o artigo definido. Aqui eu falo assim, olha: o rato, o cavalo. Ou eu posso dizer a ratazana. O que mudou? O artigo, ele tem que combinar com o gênero masculino e feminino. Se eu digo
o macaco, eu estou falando do macaco no gênero masculino. Mas se eu estou falando a macaca, eu já estou falando do gênero feminino. Mas se eu estou falando de mais de um macaco, eu falo os macacos. Então, eu estou dando aí o plural, mais de um. E se fosse também o plural das macacas, seria as macacas. E nós temos também os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, nós temos como algumas palavras-chave aí, e base dessa informação, que é uma, uns e umas. Quando eu utilizo isso aí, quando eu falo com você assim, olha, eu já tenho umas aulas preparadas para gravações. Eu não dei para você um número exato de aulas que estão preparadas. Se eu tenho umas, eu posso ter 2, 3, 6 ou mais aulas. Então, fala que é indefinido, não te dá um número exato. Seguindo o exemplo, o artigo tem concordância com o substantivo. Foi o que eu falei. Então, nós temos aqui o exemplo. Olha, a bicicleta. Quando eu penso em a bicicleta, o que eu estou pensando? Eu estou pensando em uma bicicleta. A bicicleta estragou. Então, eu já sei que foi a bicicleta, aquela bicicleta. Mas se eu falo com você assim, ó, as bicicletas foram roubadas, então eu já sei que foram mais de uma bicicleta. Então, as bicicletas estão no plural. Então, se o substantivo está no singular, o artigo também tem que ficar no singular. Se o substantivo está no plural, o artigo também tem que ficar no plural. Como os exemplos: o sapato, mais de um sapato, os sapatos, plural. O açúcar, a alface, o grama, 200 gramas de presunto e o poema. Eu coloquei esses exemplos aqui porque outro dia o professor Renan estava trabalhando com você sistema de medida e ele disse que quando nós nos referimos a comprar o grama, nós estamos referindo ao gênero masculino, porque a grama, aquela que a gente conhece, é a grama de jardim, a grama da jardinagem. Já no peso, nós compramos o grama. Então, eu quero 500 gramas de carne moída. Então, essa é a maneira exata de estar pedindo lá no açougue. E nós temos aqui também o açúcar. O açúcar. Por que a gente fala o açúcar? Porque o açúcar, ele é o quê? O fruto da cana-de-açúcar. Então, eu me refiro ao açúcar. Da mesma forma, eu falo a alface. Muitas pessoas falam assim, eu comprei o alface na feira hoje. A gente consegue ter a comunicação, mas correta, nós falamos de que forma? A alface, porque eu estou me referindo à hortaliça. Preciso dar uns telefonemas para confirmar o estudo. Analisa comigo. Preciso dar uns telefonemas. Esse artigo, uns, está em acordo com o substantivo telefonemas.
Então, se eu vou dar uns telefonemas para combinar o estudo que nós vamos realizar hoje, o que acontece? Eu estou usando o artigo indefinido. Por quê? Porque eu estou usando uma palavra que simboliza alguns telefonemas. Eu não estou dando aí um número exato de telefonemas. Analisando a atividade. Que atividade? Atividade que foi postada aí na plataforma SMED GV e que você já está com ela em mãos. Vamos então fazer aqui uma análise. São Luís, 19 de fevereiro de 2013. Lembrando que nós estamos falando aqui de uma carta pessoal. Então, a carta ela tem a seguinte estrutura: o nome da cidade, a data e o ano. E agora nós vamos para o cumprimento, que é a saudação. Querida prima Gabi, faz uma semana que você foi embora e já estou sentindo falta das nossas conversas e brincadeiras. Pudera, a gente não se desgrudava um só minuto. Não vejo a hora de chegarem as férias novamente para que eu possa te visitar também. Mamãe disse que se eu estudar direitinho, poderei ficar um mês inteiro. Já pensou? Vamos aproveitar até. Vai ser muito legal. O Pepe esteve aqui perguntando quando você vem para cá outra vez. Acho que você conquistou mesmo o coração do garoto. O que você acha de escrever para ele? Aposto que ele vai amar. Vou terminando por aqui. Para falar a verdade, estou meio sem assunto. Só queria matar a saudade. Vê se não demora muito para responder. Beijão, Bruna. Então, nessa estrutura nós temos a primeira parte, que é, vamos relembrar junto comigo? A estrutura é o nome da cidade, a data e o ano, o cumprimento, e depois nós temos o assunto, e aqui nós temos a saudação, que é o término aí, e a assinatura da Bruna. Então, nós acabamos de ler uma carta pessoal. O que acontece com a carta pessoal? Acontece o seguinte: você pode falar coisas da sua intimidade. Então, somente aí a prima Gabi com a prima Bruna sabem desses acontecimentos. Por isso que é chamado de carta pessoal. Vamos lá. Que tipo de texto é esse? Se você prestou atenção, eu já te dei várias ideias de qual é o tipo de texto. Se você marcou que o tipo de texto é o gênero textual, carta pessoal, muito bem, você acertou. Agora, quem escreveu esse texto? O texto foi escrito por Bruna. Para quem que a Bruna escreveu? Para a prima Gabi. Então ela falou o quê? Ela falou da saudade, ela falou da hipótese que se ela for direitinho na escola, o que quer dizer ser direitinho na escola? Ter uma boa frequência, ter umas notas boas, ela vai poder passar as férias aí. Isso é interessante. Para quem ele foi enviado? Então vamos ver para quem que o texto foi enviado. O texto foi enviado para a prima Bruna, chamada Gabi. Então nós temos aí uma conversa de duas primas falando de suas particularidades. E eu acredito que pelo assunto do texto, eles são pré-adolescentes e fazem aí o 4º ano, porque já está nesse assunto aí de interesse, já tem uma riqueza. O 4º ano, o que acontece? Quando o 4º ano ele começa a registrar, vocês colocam um conhecimento em prática, já nos dá o quê? Uma riqueza de assunto, uma riqueza de conhecimento. No texto, Bruna diz que já faz 1
uma semana que sua prima foi embora. Então, nós estamos falando aí do quê? De uma organização do tempo. Já tem uma semana. Isso aí foi o quê? Uma afirmativa. Levando isso em consideração, podemos dizer que ela foi embora no dia. Que dia? Então, vamos prestar atenção aqui, olha. Eu preciso voltar lá no texto. Volta aí no seu texto. Qual é a informação que nós temos que é do dia que ela escreveu a carta? Ela escreveu a carta no dia 19 de fevereiro de 2013. É preciso que eu tenha também o conhecimento de quantos dias tem uma semana. Quantos dias tem uma semana? Eu pergunto para você. Se você respondeu 7 dias, você respondeu corretamente. Então, vamos lá. Se já faz uma semana que ela foi embora, se foi no dia 19, qual é a resposta que nós temos aí que vai dar certinho com uma semana antes do dia 19? 19 menos 7, nós temos então a data 12 de fevereiro. É só você fazer aí uma análise e prestar bastante atenção que você vai chegar a essa conclusão. Do que Bruna mais sente falta? Ela fala muito bem lá no texto. Então, ela diz assim na carta pessoal: Bruna sente mais falta das conversas e brincadeiras com a prima Gabi. Então, era esse momento que ficou o quê? Marcado, que marcou o passeio, que marcou a presença e que deixou saudade. E a saudade fez com que ela tivesse esse sentimento de sentir falta dos momentos que passaram juntas. Segundo Bruna, quem esteve perguntando por Gabi? Ela fala lá no finalzinho que um colega perguntou: por que será que ele quer saber notícia dela? Quem perguntou por Gabi foi o PP. E por que ele está querendo saber notícia? E ela deu uma explicação, porque PP gostou de Gabi. Então aí os adolescentes, os pré-adolescentes, eles têm essa característica de afinidade. Eles já começam a fazer uma nova amizade e um através do outro vão se apresentando e eles vão se identificando. E isso é muito bom para o crescimento social do adolescente. Retire do texto 4 substantivos próprios. Vamos relembrar? Substantivo próprio é o que dá nome a cidades, pessoas, países. Relembrou comigo? Então, no texto, quais eram os substantivos próprios que tinham lá? Então, nós temos lá São Luís. São Luís foi quando ela começou a carta, que é o nome da cidade. Nós temos Gabi, que é a prima de Bruna, e o PP. É um apelido, mas também está relacionado ao nome do adolescente da carta. E nós temos também 4 artigos. Então, não falou se era artigo definido ou se era artigo indefinido. Era para você procurar os artigos. Então, nós temos como no singular a hora, a gente, a saudade e nós temos as férias. Eu só coloquei um trechinho aí para que você possa se situar no texto onde que está aí o artigo que nós estamos falando. Então, nós vamos relembrar. Como artigo no singular, nós temos a hora, nós temos a gente e a saudade. E no plural, as férias. Tudo aí concordando com o substantivo. 8.
De acordo com o texto, pensa e escreva um adjetivo para a prima Gabi. Então, nós já sabemos aí que adjetivo é uma característica. Então, agora é com você. Eu falo com vocês da valorização e da importância que é a resposta pessoal. É nesse momento que você coloca em prática o seu conhecimento. Agora, você vai fazer uma análise, você vai fazer de novo a leitura e você vai dar aí esse adjetivo para a prima. 9. Na frase, acho que você conquistou mesmo o coração do garoto, a quem se refere as palavras destacadas? Você se refere a Gabi e quem é o garoto da história aí que ela conquistou o coração? E a palavra garoto é o amigo da Bruna, prima de Gabi, que é aí o PP. Então, nós temos aí todas as respostas do nosso revisional. E agora é com você. É hora de você fazer uma leitura de novo do texto. Você pode também agora criar a sua carta pessoal. Você pode falar aí da sua particularidade com você e seu amigo ou sua amiga. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Beijo e até a próxima aula!